Se dinheiro fosse apenas sinônimo de esforço, muitas pessoas que esforçam de forma monumental, elas teriam prosperidade. Só que prosperidade respeita 4 pilares, 4 princípios. Fica comigo até o final que eu vou ensinar para você quais são esses 4 pilares que a prosperidade respeita. Olha que interessante. Se dinheiro fosse apenas sobre trabalho e esforço, todas as pessoas que trabalham duro prosperariam e ficariam ricas. A prosperidade nasce em 4 campos invisíveis: espiritual, emocional, mental e material. E olha aqui que eu vou trazer aqui. Esses 4 campos que a prosperidade respeita. Quando eu falo prosperidade, gente, eu falo prosperidade com princípios bíblicos, com princípio científico, tá? Não é qualquer tipo de prosperidade, porque tem gente que prospera de forma maldosa, enganosa. Só que a prosperidade que eu falo aqui é com esse princípio. Olha que forte. Eu vou trazer o padrão herdado, que é o padrão de comportamento do nosso sistema, e vou trazer também o dano neurológico com base naquilo que está impedindo a prosperidade. E também vou trazer o dano espiritual. Então, o que nós vamos falar? Padrão herdado, o dano neurológico e o dano espiritual. Quem aqui tem muito problemas com ciúmes? Eu vou trazer o padrão de comportamento primeiro. O padrão de comportamento, um dos padrões do comportamento que mais impede a prosperidade é o ciúmes. Coloca aqui, ou você é o ciumento ou você atrai a pessoa ciumenta, um dos dois. Escreve aqui para mim, o que você atrai? O que você atrai? O que você atrai? Ou você é o ciumento, ou você é a pessoa que atrai os ciúmes. E olha o dano neurológico. O dano neurológico de uma pessoa que tem ciúmes. Qual é o impedimento dela na parte neurológica e também que impede a sua prosperidade? Olha que forte, ó. Quando nós estamos no modo ciúmes, isso daqui vai ativar o nosso sistema de ameaça. Todo mundo que tem ciúmes, vamos trazer outro junto com ciúmes que é bem similar. Ciúmes, inveja, sentimento de posse. Isso daqui vai ativar uma área do seu cérebro. Isso daqui é um ativo que impede a sua prosperidade. E olha aqui olha o que neurologicamente acontece com o seu cérebro. Olha, ele ativa o sistema de ameaça, de vigilância constante, gerando um estresse crônico. Ou seja, quando o indivíduo está sobre esse comportamento além de gerar um estresse crônico, ele vai inibir a sua área do córtex pré-frontal, que é o CEO da mente, onde ele toma tomada de decisões assertiva. Todo indivíduo que está imerso em ciúme, raiva, ira, mágoa, ele vai ter problema para prosperar e ter relacionamento saudável. E olha o dano espiritual, ó, ciúmes, sentimento de posse, que mais? Tudo isso daqui são padrões de comportamentos que você aprendeu dentro do seu sistema ou você herdou através do padrão da herança hereditária. E olha o dano espiritual quando o indivíduo está no modo ciúmes, que eu falei o dano neurológico, ó, impede o amor verdadeiro e fomenta a possessividade e o controle. Quando o indivíduo no campo espiritual, ele tem esse comportamento que ativa esse sistema neurológico que eu falei e que fica com essa sensação de possessividade e controle, no campo espiritual ele vai ter o mesmo comportamento. Por quê? Porque entre o emocional, o espiritual, é uma linha tênue.
Quando a gente não tem confiança em nós mesmos, dificilmente nós vamos entregar para Deus algo de confiança para esperar nele. E a gente fica preso em travas emocionais, espirituais, por conta de sinais e sintomas. Então, o ciúmes é um sintoma que está revelando algo que às vezes a gente não quer olhar. Só que hoje eu não vou falar sobre as feridas emocionais, vou falar só sobre o padrão herdado. Então, o indivíduo também é imerso na culpa. Eu tenho uma aluna que ela tinha muito sentimento de culpa. Ela é uma mulher poderosa que faz dinheiro. Só que quando ela olhava para o sistema dela, que ninguém prosperava igual ela ficava com culpa de fazer dinheiro. Quando você tem culpa de fazer dinheiro, ou quando você se sente culpada por não fazer dinheiro, a sua vida financeira, ela vai viver estagnada. No caso dela, ela fazia dinheiro, só que ela tinha culpa. Por quê? Porque quando o indivíduo prospera, olha que forte isso daqui. Quando o indivíduo prospera, ele se distancia do sistema que não prosperou. E a culpa vem de uma sensação de não pertencimento. Então eu ensinei ela, se você continuar sentindo culpa quando você prospera, você vai dar um jeito de se auto-sabotar e impedir a sua prosperidade. Por quê? Porque você tá com uma lealdade inconsciente com as pessoas escassa. Pega essa chave aqui. Quando nós temos lealdade inconsciente com as pessoas escassas do nosso sistema parental, nós não vamos prosperar. Gente, tá fazendo sentido? Escreve aqui para mim sim ou não se tá fazendo sentido. Aqui, ó, a Maria Lúcia falou, sempre pessoas me sabotam. Tá fazendo sentido sim ou não? Coloca aqui sim ou não. Que você vai entender. Então, essa minha aluna, que adquiriu o meu curso e rompeu com esse padrão, ela vivia se auto-sabotando. Por quê? Porque ela tinha dó da mãe. A mãe não prosperava, o pai não prosperava, os irmãos escassos, e ela trabalhava com isso daqui, ó, culpa. Daí eu falei assim, minha filha, se você continuar assim, você vai dar um jeito de destruir todo o seu patrimônio para ficar pobre, igual os demais da sua família que não buscou se capacitar no mundo dos negócios. Pra quê? Por causa de uma lealdade inconsciente. Você tá com a mãozinha dada com a escassez e você nem sabe. Por mais que você tá fazendo dinheiro, se você ficar com culpa, você tá demonstrando dó. Pega essa chave. Quem tem dó dos pais não prospera, porque ter dó dos pais é você tirar deles o direito de decidir e escolher. A nossa vida é pautada em decisão e a prosperidade não respeita emoção, ela respeita decisão. E se você quiser prosperar, tá na hora de você romper com isso, porque uma lealdade inconsciente com dó dos pais vai trazer a estagnação financeira. E olha o que isso gera neurologicamente no seu cérebro. A culpa, eu tô falando, ó. A culpa, ela hiperativa uma parte do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal medial. E o que isso causa? Uma desconexão com a recompensa saudável. Olha que forte. Então, ela era recompensada, ó, porque ela prosperava. Só que como ela estava aqui, ó, imersa na culpa, em vez dela ter essa recompensa, composição química, gente, é o cérebro mandando. Em vez dela ter essa recompensa, tô prosperando, troquei de carro, comprei uma casa, comprei uma casa com piscina, ela se sentia culpada. Ela nem entrava na piscina da casa dela. Ela nem mostrava, ela escondia a prosperidade dela. Então, o que a culpa estava fazendo? Ó? A culpa estava trazendo uma desconexão da recompensa saudável. Então, quando a gente esconde a prosperidade, nós estamos sinalizando para o nosso cérebro. Pode manter a escassez ativa. Daí a vida vai trazer a escassez dentro da sua casa. Por quê? Porque você está sinalizando, ó, é um símbolo. Você está sinalizando para o seu cérebro
que a prosperidade não é bom. Gente, tá fazendo sentido, sim ou não? Coloca aqui pra mim, sim ou não? Sim ou não? Coloca aqui pra mim, escreve. Então, o que causava no campo espiritual, o dano espiritual? Ó, roubava a graça e impedia o perdão divino e o amor próprio. Ou seja, ela foi agraciada por ter uma mente próspera. Só que quando ela ia prosperar, o sentimento de culpa impedia ela. E espiritualmente, olha, roubava a graça e impedia o perdão divino próprio. Ou seja, ela não se sentia agraciada por Deus por ter recebido o dom da prosperidade. E isso daqui gera, sabe o quê? Uma ingratidão. Ou seja, quando o indivíduo tem culpa por prosperar, ele não percebe. Ele está sendo um indivíduo escasso e ingrato, porque toda a prosperidade que respeita princípio bíblico é um dom de Deus. Deus deseja, anseia que os seus filhos sejam prósperos. Porque quanto mais próspero e bem-sucedido você for, mais você vai ter capacidade de alcançar mais pessoas com a sua prosperidade. Porque a sua prosperidade, ela é um ativo de poder ajudar as outras pessoas, não só a si mesmo. Você quer um exemplo? O meu exemplo. Eu sou uma mulher muito próspera e por ser próspera, eu tiro uma parte do meu tempo para entregar aqui para vocês esse conteúdo, para trabalhar a mente de vocês. Se eu fosse uma mulher escassa, eu não entregava isso daqui para vocês de forma gratuita. Por quê? Porque o meu sócio falou assim para mim: você é louca, você tá entregando de graça. Eu vou subir esse conteúdo aqui, tá, gente? Para vocês terem acesso. Você é louca, você tá entregando de graça todo o seu método. Quem que vai querer adquirir o seu curso? Eu falei assim, o que adianta eu morrer com um monte de conteúdo que pode transformar milhares de vidas e chegar lá naquele grande dia? O Senhor falou assim, por que você não transbordou? Daí eu vou falar, eu tive medo. Eu só transbordei na vida de quem comprou. Só que pega a outra chave aqui. A prosperidade respeita, além de um coração generoso, um coração que investe. Quem investe adquirindo o meu curso, o meu produto, ele decola. Por quê? Porque a prosperidade só respeita quem investe nela. Então por que você está dando de graça, Cleide? Porque eu estou trazendo clareza para algumas pessoas. Se você só consome conteúdo gratuito e não investe em você, na sua parte cognitiva, esse conteúdo gratuito não vai abrir portas para você. Por quê? Porque a minha vida só decolou quando eu investi na minha área cognitiva. Como? Através de cursos, treinamentos, faculdades, pós-graduação. Então, se você quer uma prosperidade com fundamento e com base, tá na hora de você investir em você. Você é o seu maior ativo para gerar prosperidade. Só que se você não tem coragem de investir um centavo na sua vida, desculpa, coloca amor nas minhas palavras, você vai continuar escasso. Por isso que eu dou, gente. Eu dou bastante coisa, eu dou. Por quê? Porque eu sou próspera, eu sou bem-sucedida. E eu tenho certeza que isso daqui que eu estou fazendo vai voltar para minha mão. Por quê? Porque se não vir daqui de vocês, vai vir de outras pessoas. Porque a prosperidade respeita um coração generoso. Bora avançar. Outro princípio que impede a prosperidade é a ansiedade. Quem aqui? Ó, a Josilma. Obrigado, Josilma. Colocou aqui, aleluia. Obrigado. Ó, quem aqui que se vê com o coração ansioso? Olha o que causa no seu cérebro a ansiedade. Ó o dano neurológico da ansiedade. Ela vai aumentar
o sistema da sua amígdala, ó. Aumento da amígdala, que libera o cortisol de forma excessiva, traz disfunção e autonomia. Ou seja, todo indivíduo todo indivíduo ansioso, ele não sabe, mas ele está envenenando o seu corpo com excesso de cortisol. E excesso de cortisol vai impedir a sua autonomia. Por quê? Porque a ansiedade vai gerar em você como se você tivesse presa dentro do seu próprio corpo. Vai impedir a sua criatividade, a sua paz, o seu autocontrole, domínio próprio. Então, só que existe uma causa primária por trás disso, né, gente? E hoje não dá para me explicar isso para você. A causa primária da ansiedade são 5 fatores: a ferida da rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. E dentro do meu curso, A Cura da Ferida Emocional, eu mostro através de um passo a passo, ó, um passo a passo, as feridas emocionais que tá trazendo, ó, ciúmes, culpa, até ansiedade. Então, se você quiser se livrar da ansiedade, para ser curada, para transbordar com prosperidade e atrair relacionamento saudável, tá na hora de você investir em você, tratar a ferida, a raiz. Porque não adianta você querer tratar a causa, porque a falta de dinheiro é uma coisa, e a causa por trás disso? A falta de relacionamento saudável é uma coisa, e a causa por trás disso? A falta de entrega na parte cognitiva, eu não entregava nada na parte cognitiva. Eu me considerava, eu não, os meus professores falavam que eu era a criança mais burra da sala de aula, mas tinha uma causa primária por trás disso. Qual que é a causa primária da falta de resultado financeiro, financeiro, amoroso e cognitivo, e até espiritual? As feridas emocionais. E dentro do meu curso, A Cura das Feridas Emocionais, eu ensino através de um passo a passo como você se libertar disso. Tem até um mapeamento da árvore genealógica, que é um mapeamento que mostra as disfunções que impedem a prosperidade. Existiam acordos inconscientes, decretos inconscientes que nós temos com o nosso sistema biológico de origem. Nós herdamos mente escassa, nós herdamos padrões de comportamento que atraem relacionamentos tóxicos e abusivos. Nós herdamos isso através de um princípio de herança hereditária mesmo. Ontem eu entreguei uma aula sobre isso. Inclusive eu vou subir ela aqui, ó. Essa aula maravilhosa, com embasamento bíblico. Então bora lá continuar entrando aqui no conteúdo. Gente, escreve aqui para mim se tá fazendo sentido. Um recadinho importante. Toda segunda, quarta e sexta, 11 horas da manhã eu tô aqui, trazendo essa aula ao vivo. Quem não pode estar ao vivo comigo, segunda, quarta e sexta, eu vou subir a aula aqui para vocês. Só que vocês têm que ir lá no meu direct para pegar o link dessa aula. Ou você vai lá com o mesmo arroba daqui. Se você for aqui, eu sou o Cleide Franco, você vai ir lá e vai assistir a aula. Essa aula mesmo e as demais. Lá, a Josinilma tá falando que tá fazendo sentido. Olha que lindo, a Lourdes Maria compartilhou essa aula. Quem que pode compartilhar essa aula? Quando você demonstra um coração generoso, você vai transbordar em prosperidade. Ela teve um coração generoso. Gente, eu tô entregando isso daqui valiosíssimo para vocês. É o mesmo conteúdo que às vezes eu entrego nas minhas mentorias. A única diferença é que eu aplico o exercício, mostro o slide, desenho para o meu aluno para ele compreender. E aqui não dá para fazer isso. Mas uma coisa que eu quero que vocês façam por mim aqui. Eu quero tap na telinha. Quem que pode bater nessa telinha para subir bastante coração?
É a linguagem daqui. Tap, tap na telinha e compartilhar. Porque isso só me motiva tá aqui, segunda, quarta e sexta. Quando você demonstra um coração generoso, a prosperidade vai correr atrás de você. Porque a prosperidade só respeita um coração generoso. Olha lá, ó, a minha querida compartilhou. A Users, ela sempre coloca aqui seu nome, que eu esqueci de novo, minha querida. Isso, ó. A Carly Silva também tá falando tap tap para abençoar. Perfeito. Quem que pode colocar tap tap aqui, ó? Bora lá. Ó, outro fator, gente. Outro fator que é a impaciência. Quem aqui, ó, escreve aqui para mim. Quem aqui se julga impaciente? Eu era muito impaciente. Quem aqui se julga impaciente ou conhece alguém que é impaciente? Quem aqui? Quem aqui? Ah lá, a Lúcia falou eu. Quem aqui que é impaciente? Quem aqui se julga impaciente ou eu às vezes? Ou convive com pessoas impacientes? Ah lá, eu sou muito. Ó, o que causa neurologicamente no seu cérebro? A impaciência. Olha o que causa no seu cérebro. Dificuldade de controle. E o que isso vai causar? Vai causar inibitório, vai inibir o córtex pré-frontal. Toda pessoa impaciente, existe o córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro, que eu sempre ensino aqui. Ele é o CEO da mente, ele gerencia tudo. Ele gerencia a sua vida, ele gerencia a sua empresa, ele gerencia os seus relacionamentos com Deus, com amor, ele gerencia. Só que quando você tá no modo, vamos falar no modo impaciente por causa de feridas emocionais, que são 5, rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação, quando você tá no modo ciúmes por conta dessas feridas, você vai estar inibindo o seu córtex pré-frontal. Esse vai trazer um dano neurológico para essa área. E qual vai ser o dano espiritual por conta da impaciência? Desligamento com o próprio Criador. Desligamento não, desalinhamento. Ou seja, a pessoa impaciente, ela vai estar em desalinhamento com o Criador, com Deus. E olha o que isso vai causar. Dissensões e impulsividade. Toda pessoa impaciente, ela vai ir para as compulsões. Como assim compulsões? Vou trazer clareza. Na parte espiritual já está até mostrando, ó. Desalinhamento com Deus, que promove dissensões, ou seja, separação, e impulsões. O que é a compulsão? A compulsão, gente, ela está escondendo uma dor. Porque a compulsão nada mais é a parte secundária do caos. Então, alguns indivíduos impacientes, ele vai correr para comida, para o sexo. Quando eu falo sexo, é sexo promíscuo, tá, gente? Para o sexo. Porque o sexo é uma benção, mas quando ele é saudável. Para o sexo, para as drogas, vai buscar uma fuga. Para quê? Para sanar uma dor. E isso daqui vai trazer um dano financeiro. Porque todo indivíduo compulsivo, ele está tampando um buraco. Mas esse buraco nunca vai ser tampado com sexo, com comida, com droga, com balada, com noitada. Pelo contrário, todas as vezes que você for para esse ambiente de compulsão, você vai estar usando o seu recurso para trazer um prazer momentâneo, e isso traz a estagnação financeira. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Olha lá, a Josilma falou misericórdia. Então, eu vou entregar algo para vocês.
Não é só o que você come que inflama o seu corpo. O seu pensamento, ele tem um princípio inflamatório. Por isso que eu tô na impaciência. Por isso que a impaciência vai trazer a compulsividade, a impaciência vai inibir o seu córtex pré-frontal e você vai viver preso. Então, um corpo inflamado por padrões de pensamentos, depois vem o padrão de comportamento, vai atrair doenças sintossomáticas, que você vai ir no médico, fazer uma série de exames e não vai achar a causa e a origem. Por quê? Porque a causa e a origem não tá no campo físico ainda. Tá no campo emocional. Tá no campo emocional. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Escreve aqui para mim. Sim ou não? Quem que pode compartilhar essa aula? Bom dia. Quem que pode compartilhar essa aula? Ah lá, a Josilma. Quem que pode me ajudar aqui com tap-tap na telinha? Ah lá, eu estou... A Flup, acho que é a Flup que fala. Eu estou passando por isso. Então, coloca aqui. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Sim ou não? Coloca aqui para mim, para eu dar continuidade. Ó, outro padrão de comportamento que traz relacionamentos tóxicos e abusivos. Ó que linda, a Josilma compartilhou. Obrigada, minha querida. Olha outro tipo de comportamento que traz a estagnação financeira e relacionamento tóxicos e abusivos. Padrão de vitimização. Quem aqui ou se diminui, se vitimiza, ó como que é o padrão de vitimização, ó. Eu não percebo. Eu uso a minha dor como um mecanismo inconsciente para manipular o outro, para o outro fazer aquilo que eu quero. Como que eu uso a minha dor? Me diminuindo, me fazendo pequena, atraindo relacionamentos tóxicos e abusivos, aceitando maus tratos. Só que tem um ganho secundário aqui, porque quem que usa essa dor com o padrão de comportamento vitimista sou eu. Então, eu tô sendo uma tola ou um tolo, por quê? Porque eu não percebo que todas as vezes que eu me diminuo, que uso a minha dor para manipular o outro, além de ficar escassa, eu vou atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. E olha o que acontece no nosso cérebro. Lembrando que a vitimização, pega essa chave aqui, a vitimização é uma ferida emocional. Eu ensino isso no meu curso, a cura da ferida emocional. Como que nasceu a vitimização? Vamos desenhar isso daqui. Eu amo fazer isso, para as pessoas terem clareza. A vitimização é de uma criança lá na infância, não nasceu na fase adulta. É de uma criança que não foi validada, protegida, acolhida. Então, essa criança ela não recebeu alimento afetivo. Pode ser de dois aspectos. Ou ela não foi protegida, acolhida, validada, cuidada, ou essa criança muito cedo, os pais teve que ir trabalhar, teve que se ausentar da vida dela, e ela foi para a creche, para os cuidadores, muito cedo. Essa menina, ou esse menino, se sentiu abandonado. Então, o padrão de vitimização, ele é uma ferida emocional, a ferida do abandono. Então, esse indivíduo, ele não percebe, ele vai usar a sua dor porque ele tem medo de ser abandonado. Ó, a maior dor do vitimista é o abandono, não é nem os maus tratos. O vitimista, ele tem isso daqui, ó, uma musculatura emocional ampla, ó, ampla para quê? Para aguentar pancada, porque para ele é mais doloroso o rompimento do que os maus tratos. Então, quem tem o padrão vitimista é o indivíduo que tem uma musculatura ampla para atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. No mundo dos negócios, esse indivíduo não prospera nem a pau. Por quê? Porque ele não sabe, ou ela não sabe. Vai ter uma polaridade infantil. O que é uma polaridade infantil? É
um pensamento psíquico, é na mente, uma polaridade infantil. É como se um indivíduo fosse uma criança no corpo de adulto, esperando alguém vir salvar, esperando alguém validar, esperando alguém ver seus atributos, esperando alguém olhar pro seu poder. Que poder? O poder de fazer riqueza, habilidade, dom, talento, todo mundo carrega. Então esse indivíduo com esse pensamento infantil, psíquico, vai viver escasso. Quem se vitimiza é o indivíduo que mais tem probabilidade de ser um indivíduo escasso, porque ele tem medo de empreender. Quem é que tem medo de empreender? Tem medo de empreender. Tem medo de precificar. Quem tem medo de precificar seu produto ou serviço? Escreve aqui, eu. Tem medo de precificar o seu produto ou serviço. Ele pensa assim, se eu colocar um valor muito alto, ninguém vai querer o meu produto, nem o meu serviço. Ó, a criancinha no controle. Então eu vou catar o meu produto e o meu serviço, vou jogar lá no chão, que daí eu vendo. Crença, ferida. Se você não se posicionar como uma mulher poderosa, um homem poderoso, você não escala o seu produto, o seu serviço, e o pior, alguns nem vai empreender por causa da vitimização, da ferida emocional. É exatamente isso que eu ensino no curso A Cura da Ferida Emocional. Quem quiser o link do curso, vai lá no meu direct. E tá barato, viu, gente? Deixa eu ver se eu acho o papelzinho com valor. Mas eu lembro. Tá 12 vezes de R$35,89. Olha que barato, gente. 12 vezes de R$35,89. Você vai ter um curso disruptivo, que você vai ver todas as nuances de padrões de comportamento que impede a sua prosperidade e a sua vida amorosa de fluir. Gente, tá fazendo sentido isso daqui, sim ou não? Escreve aqui pra mim, por favor. Escreve aqui pra mim, por favor. Vamos entrar no conteúdo. Então, ó, o padrão, vitimização e a parte neurológica. Qual é a parte neurológica que traz do dano da vitimização? Escreve aqui pra mim se tá fazendo sentido, ó. Reforça, pega aí. Reforça as vias neurais de impotência e passividade. Olha que forte isso daqui. Gira essa chave. A passividade. Ele é um ativo que impede a prosperidade. Por quê? Porque o indivíduo passivo, ele vai ficar assim, ó. Esperando os outros tomar decisão, governar a vida dele. Ele vai ficar igual uma criança, esperando alguém servir ele. Lembrando que, gente, é tão forte isso daqui. A passividade na Bíblia, ela é considerada um pecado. Por quê? Porque todo indivíduo passivo, ele não se posiciona nem para a vida e nem para Deus. Nem para a vida e nem para Deus. Você já imaginou? A Bíblia diz assim que nós somos um pote de barro com um tesouro dentro. Você já imaginou? Você é um pote de barro com um tesouro dentro de você para você fazer riqueza e você tá preso com o padrão de vitimista. Quem tem o padrão de vitimista vai ter a dependência emocional anulativa. Se diminui, se faz pequeno. Você é um pote de ouro. Aliás, você é um pote de barro com um pote de ouro dentro. E olha que forte. Quando a gente não desenvolve isso gera passividade. E no reino espiritual, nós vamos ficar como se a gente tivesse com ingratidão com Deus. Eu lembrei até da parábola dos talentos, que alguns foi lá, recebeu e multiplicou, entregou o dobro e tudo mais. E outros, aliás, só teve um enterrou. Por que ele enterrou? Porque ele era vitimista.
se sentia pequeno, porque ele teve medo. E olha que pergunta interessante que Deus usa minha boca para trazer para você. O que é que você está enterrando na sua vida de habilidade, dom, talento, competência por medo? Se você é um homem de atitude ou uma mulher de atitude, escreve aqui. Você pode estar enterrando várias coisas, vários tesouros. Você pode estar enterrando o dom de empreender. Você pode estar enterrando você na área da culinária, na ensino. Eu, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu, durante muito tempo, eu enterrei o meu talento na área de ensino, porque eu me sentia burra e pequena. Por que eu enterrei? Porque eu sofri muitos abusos na infância. Eu tinha muitos problemas cognitivos. Eu era considerada a criança mais burra da sala de aula e eu enterrei o meu talento de ensinar, porque eu me sentia pequena, ó o padrão aqui, ó, de vitimização. E quando eu olhei para esse lixo todo emocional e eu vi que isso daqui não me representava, nem diante de Deus e nem diante daquilo que Deus me deu, que é o meu poder cognitivo, eu me levantei para romper com as feridas emocionais, para superar isso daqui, para deixar um novo legado. Você só é reconhecida no mundo natural e espiritual por aquilo que você superou. Ó, se você sente estacionada, tá na hora de você investir em você, Ellie. Vem adquirir meu curso que você vai romper. Em nome de Jesus. Pega a chave. Eu quase enterrei o meu dom de ensinar por conta de feridas emocionais. Naquilo que você foi mais ferida. No meu caso era a escassez. Mais ferida. É onde Deus vai usar a sua dor para você transbordar e converger isso daqui em poder. Por quê? Porque é exatamente isso que vai fazer você ser uma pessoa próspera e bem-sucedida e habilidosa. Eu fugia de ambientes desafiadores porque eu tinha a ferida da rejeição. Eu fugia de ambientes desafiadores porque eu me vitimizava, me fazia pequena. Eu tinha medo. Mas quando eu superei isso daqui, eu desenvolvi uma capacidade sobrenatural. Hoje, tudo que eu pego na mão prospera. Por quê? Porque eu entendi o meu valor em Deus. Não é sobre mim, é sobre aquele que opera em mim. Então não tenha medo de investir em você, gente. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Sim ou não? Ó, então eu falei sobre a vitimização, que reforça vias neurais, que impede a sua potência e gera passividade, certo? E no mundo espiritual, o que isso gera? Ó, rouba, olha que forte isso daqui, gente. Rouba, a vitimização rouba a sua autoridade espiritual e ativa a autocomiseração. Escreve aqui, tá repreendido. Escreve aqui. Tá repreendido. Escreve aqui. Porque Deus não te fez para ser uma pessoa que tem autocomiseração, porque você não é miserável, você é uma pessoa próspera e bem-sucedida em Cristo Jesus. Coloca aqui, tá repreendido, você ativar isso daqui na sua vida. E olha que forte, isso daqui, esse comportamento de vitimização, ó, ela rouba a sua autoridade espiritual. Uma vez roubando a sua autoridade espiritual, ela também rouba a sua autoridade emocional. E aqui eu entreguei os 4 pilares do campo da prosperidade, ó. Prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade mental, prosperidade material. Finalizei essa aula com chave de ouro. Quem que gostou? Coloca aqui. Falta um pouquinho, mas vai ficar para segunda-feira.
Quem que vai vir segunda-feira finalizar essa aula? Essa aula aqui eu acho que eu vou entregar ela a semana toda, porque ela é bem extensa. Faltou muita coisa ainda. Ah lá, a Josilma falou amém. Quem que vai vir segunda-feira para assistir o restante dessa aula? Falta muita coisa ainda, gente. Ó, quem que pode anotar aí que eu parei na vitimização? Porque ainda tem, ó, vício em fazer, crítica, medo, tem muita coisa legal. Ó, tem o arrogância, orgulho, sentimento de inferioridade, tem desrespeito, competição, vício em trabalho, vício em álcool, droga. Tem muita coisa boa. Ó, tem muita coisa boa. Quem que vai vir segunda-feira? Coloca eu. Ah lá, a Josilma falou, eu amei. Quem que vai vir segunda-feira às 8 horas da manhã? Não, tá repreendido. Segunda-feira. Quem que vai vir segunda-feira às 11 horas da manhã? Segunda-feira às 11 horas da manhã. Ó, boa tarde, cheguei tarde. Gostaria de saber sobre a aula e como trata. É Ana Silva. Ana Silva, vai lá no meu direct e me chama, que eu vou falar para você sobre o protocolo terapêutico, o curso e como que funciona para tratar, tá? Quem quiser saber sobre mais, vai lá no meu direct. O curso tá baratinho, eu até falei, gente. O curso da cura da ferida emocional tá 12 vezes de R$ 35,89. Você não compra comigo, você compra lá na plataforma. Este curso, ele é quase um protocolo terapêutico. Você vai estudar a sua causa. Tem exercício da voz compulsiva, tem um passo a passo para você entender as feridas emocionais. Quando eu falo exercício da voz compulsiva, toda segunda, quarta e sexta, 11 horas da manhã, eu entrego essa aula aqui, minha querida. O exercício da voz compulsiva, quem aqui já percebeu que tem uma vozinha na sua mente? Essa vozinha, eu chamo ela de voz compulsiva, é uma voz, parece que às vezes intuitiva, ela governa a sua vida, ó, ela gerencia a sua vida. Ela é uma voz autossugestiva, ela te dá comandos. Sempre comandos para te auto-sabotar, ó, ela massacra você aqui na sua mente. Então essa voz, ela tá consultando as 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Tá consultando o seu padrão hereditário, aquilo que você herdou. E essa voz compulsiva, ela te massacra aqui. Tem um exercício especificamente sobre como combater a voz compulsiva. Tem um mapeamento no curso, tem um mapeamento da árvore genealógica, tem 2 meditações guiadas nesse curso, e ele tá 12 vezes de R$ 35,89. Quem quiser adquirir esse curso, que ele é quase um protocolo terapêutico para você entender como que funciona. E tem embasamento científico, gente, a ciência, eu vou mostrar lá igual eu mostro aqui. E tem embasamento teológico da Bíblia. Então você vai estar comprando um produto que funciona mesmo, porque você vai comprar um curso qualquer aí que você nem conhece, às vezes enche linguiça e não traz conhecimento nenhum para sua vida. Vamos para a cereja do bolo? Quem que sabe o que é a cereja do bolo? Coloca eu, só para eu saber, porque quem sabe já é meu aluno. Vamos para a cereja do bolo? Quem sabe o que é a cereja do bolo, coloca aqui. Quem que sabe o que é cereja do bolo, coloca aqui. Lá, a pastora Lúcia sabe o que é cereja do bolo. Coloca aqui o que é a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo? Quando chega na hora da cereja é porque é o final, gente. O que é a cereja do bolo? Coloca aqui. Lá, a Débora, minha linda, já colocou. Oração. Então, bora orar? Vamos estenda sua mão aqui, em concordância comigo, para a gente declarar no reino espiritual e no reino natural que está repreendido toda a escassez e de atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. Bora, coloque sua mão aqui, estenda suas mãos aqui. Pai, em nome de Jesus,
aqui estão essas pessoas que receberam essa aula. Aqui eu desejo, Pai, eu ministro na vida delas. Porque aqui cada uma dessas pessoas representa uma família. Que essas pessoas venham deixar um legado de superação e venham prosperar. Superar todos os abusos, medo, vitimização, sentimento de inferioridade. Tudo que causou medo, trava, bloqueio, pelo poder que há na autoridade do teu nome eu repreendo. Pai, a Bíblia diz que o seu povo perece por falta de sabedoria e eu declaro um povo tão ansioso por conhecimento, para buscar da parte de ti e das outras partes também da ciência, um renovo da mente. Para quê? Para experimentar a prosperidade, que ela é uma bênção. Cobre o teu povo, Pai, com sabedoria e conhecimento. Eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro restauração, eu declaro uma manifestação do Espírito Santo transbordando na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração, gente. Amém. Então, até segunda-feira, segunda às 11, quarta às 11, sexta às 11 horas da manhã. Esses 3 dias eu estou aqui, tá bom? E quem quiser abençoar o meu ministério, adquirindo o meu curso, Deus vai transbordar na sua vida 100 vezes mais. É o que eu declaro. Quem adquirir o meu curso, abençoando o meu ministério, Deus vai transbordar 100 vezes mais. Porque é impossível, pega isso daqui, é impossível você aplicar na sua mente aquilo que vem do céu e aquilo que vem da ciência. É impossível algo dar errado. Por quê? Porque no livro das Escrituras Sagradas, em Joel diz, o meu povo, ele é destruído por falta de sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento é um ativo que eu compro. Por isso que lá no livro de Provérbios está dizendo assim, compre a sabedoria porque ela vale mais do que ouro e prata. Porque a única coisa que não tira de você é o seu conhecimento adquirido. E esse conhecimento adquirido vai trazer prosperidade para sua vida. Amém? Ó, gente, fica com Deus. Um abraço.